Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos intitulada Igrejas Estranhas, Doutrinas Estranhas. Sempre lembrando que quando eu falo estranha, eu me refiro ao fato de que não há fundamento bíblico para práticas, para costumes ou para modos de cultuar a Deus que eu vou estar trazendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a submissão do liderado para com o seu líder, ou seja, até que ponto você deve ser submisso ao seu líder, ao seu pastor, a qualquer que seja a liderança eclesiástica, tá bom? Para isso, nós vamos analisar textos, dois textos. Um texto que é muito usado pelos pastores. E veja bem, antes eu tenho que fazer essa separação. Existem homens, existem pastores que realmente são pessoas de bem, são pessoas que realmente se preocupam com aqueles que estão sob sua liderança, que dão a vida, se preciso for, realmente por eles. Mas há outros mercenários, estes não são pastores, que apenas querem sugar o que os fiéis têm, eles não se preocupam com o bem-estar da comunidade cristã, daqueles que estão sob sua liderança, e a única coisa que eles querem é agir como se fossem donos dessas pessoas. Eu vou ler para vocês um dos versículos, ou talvez seja o versículo mais usado, quando o tema de uma pregação é submissão. E sempre vem isso aqui, quase sempre. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Tá bom? Por que eu vou ler esses textos? Por que esse assunto? Porque muitas pessoas se sentem oprimidas e reprimidas. Do tipo, elas não podem falar nada, porque senão o líder vai dizer, eu sou o pastor, então você tem que se calar. Eu sou o líder aqui, você é apenas um liderado, você tem que se colocar no seu lugar. Ou seja, o que esse homem fala, então acabou. É a lei suprema, é a lei maior naquela comunidade cristã. Então as pessoas se sentem reprimidas, elas não conseguem falar realmente o que pensam. E quando elas veem algo errado, elas não tentam falar, não tentam dar a opinião delas de dizer isso que está errado. Por quê? Porque elas têm medo da represália, elas têm medo do que vai acontecer. Porque sempre que isso acontece, pelo menos na maioria das vezes, aquela pessoa que se levanta para dizer, ó, isso aqui está errado, isso aqui que estão fazendo dentro da igreja, da denominação, está errado, isso não é certo, essa pessoa vai ser taxada como rebelde, ela vai ser disciplinada, ela vai ser até excluída, ela vai ser rejeitada, ela vai ficar de fora, vai ser isolada. Eu não estou falando daqueles que têm prazer em agir de forma contrária, bater de frente com tudo sem fundamento, simplesmente pelo fato e pelo prazer de que eles gostam de ser rebeldes e não querem dar satisfação a ninguém e querem viver da forma que eles quiserem. Eu não estou falando desses, eu estou falando daqueles que realmente têm a intenção de ajudar, de apontar o erro, mas também apontar a solução. Beleza, nós vamos ler o texto de Hebreus capítulo 17, aliás, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que delas hão de dar conta, para que eles o façam alegria e não se queixando, porque isto não é proveitoso. Então eles dizem, olha, você que está falando aí contra o pastor, você que está dizendo que o pastor errou, você que está dizendo que as coisas aqui da igreja não estão certas, você tem que se calar, você tem que ser submisso, obedecer aos vossos líderes, obedecer aos vossos pastores, obedeça ao anjo da igreja, obedeça ao ungido do Senhor. Lembre-se, eu não estou incentivando rebeldia nem rebelião, mas o que eu vou falar aqui é do exagero que há por parte de líderes, tá bom? Beleza. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse texto e começam a lançar. Eu sou o líder, eu sou o pastor. Então, você tem que se calar, porque a última palavra é minha. Eu é que mando aqui. Só falta falar isso. Em alguns casos até que falam, né? Então, quem é que vai se levantar para dizer isso aqui está errado? Isso aqui eu não concordo. Isso aqui não tem fundamento bíblico. Porque as pessoas serão taxadas como rebeldes e outras coisas vão acontecer. Até mesmo serem expostas e passarem vergonha diante de uma reunião de membros, né, de uma chamada Assembleia de Membros. Então, há pastores que agem como se fossem donos das pessoas. Eles querem determinar o que elas vestem, eles querem determinar aonde elas vão, eles querem determinar tudo da vida delas. Esse poder Deus não deu para ninguém. A não ser que seja seu filho, sua filha, aí você tem esses direitos, sim.
Mas não sendo, você não tem direito de dizer e proibir alguém, sabe? Dizer assim, você vai ter que andar assim ou dessa forma. Não, o papel do líder é ensinar na Bíblia e não impor um gosto seu, não impor um capricho seu, como se fosse uma doutrina bíblica. Se você faz isso, você está completamente errado. Completamente errado. Você não tem o direito e você não tem um fundamento bíblico, você não tem um amparo bíblico para agir como se fosse dono da pessoa, determinando o que ela veste e o que ela não veste. Você tem que sempre partir da Bíblia. Sempre, sempre. Tá bom? Então esse é o texto. Realmente, obedeçam os vossos pastores, respeitem a eles. Mas é só isso que alguns pastores lembram desse texto. Por isso eu quero trazer um outro texto muito interessante também, que está em 1 Pedro, também está na Bíblia, tá? Capítulo 5, versículo 2, versículo 3, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não de modo forçado, mas voluntariamente, não por ganância desonesta. Esse versículo arrebenta com muitos pastores, mas de ânimo pronto. Versículo 3, presta atenção. Nem como tendo senhorio sobre os que estão sob vosso cuidado, ou seja, não como donos, mas sendo exemplos do rebanho. Esse texto está na Bíblia também, irmão, tanto quanto o texto de Hebreus está. Os pastores não devem agir como se fossem donos. Não agir como se fossem donos, não cuidar como se estivesse sendo forçado e nem por ganância desonesta. Isso aqui está na Bíblia também, gente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Você que está à frente de um rebanho, de um grupo de pessoas, você não é dono delas. Veja da seguinte forma, você está cuidando do rebanho de outra pessoa, de Jesus Cristo. Tudo que você fizer com esse rebanho é interessante. É que o argumento é, se vocês não nos obedecerem, vocês vão se ver com Deus. Beleza. Mas você que está cuidando do rebanho de Cristo, tudo que você fizer para esse rebanho, você vai ter que prestar ao dono do rebanho. O rebanho não é seu. As pessoas que estão sob sua liderança não são sua propriedade. Você não é ninguém para mandar nelas. O seu papel como líder é ensinar, testemunho. O que começa aqui? O que termina o versículo 3 dizendo assim, ó, mas sendo exemplos do rebanho. Essa é a maior dificuldade que alguns líderes enfrentam. Eles ensinam, eles pregam, mas as ovelhas olham e não vê eles fazendo. Aí ela não vai obedecer. Aí é muito fácil dizer, não, porque ela está sendo rebelde. Mas é porque ela talvez não esteja vendo o exemplo de você que é pastor, de você que é o líder dela. E por isso ela não vai te obedecer. Com certeza não vai. Mas falando sobre a submissão, você que é cristão, você que está em uma denominação, você não é obrigado a obedecer uma regra humana. Você não é obrigado a obedecer uma doutrina humana. E fique com sua mente em paz. Não fique com medo do que vão dizer. Não, você está em desobediência, você está em rebelião contra o seu líder, contra o ungido. Primeiro que todos são ungidos. Todos que se entregam a Cristo são ungidos, tá bom? Você vai estar em rebeldia contra o anjo da igreja. Você também é um anjo da igreja. Tá bom? Você vai estar em rebeldia contra um homem que quer mandar na sua vida sem versículo, sem fundamento bíblico nenhum. Você vai estar em rebeldia contra um homem que está colocando uma doutrina de homem como se fosse uma doutrina bíblica. Parabéns, continue sendo rebelde. Não se curve, não baixe sua cabeça. Se preciso for, saia desse lugar. Saia, procure um lugar onde a Bíblia seja pregada com fidelidade. E as doutrinas lá não são humanas, são doutrinas bíblicas. Você não tem obrigação nenhuma de seguir, de obedecer uma ordem, seja do Papa, seja de um denominado autodenominado apóstolo, se não tiver nenhum amparo bíblico. Você não tem obrigação alguma, nenhuma, e você não vai estar pecando, tá bom? Para terminar o vídeo, a sua submissão ao seu líder, ao seu pastor, líder de célula, enfim, qualquer que seja a liderança eclesiástica, sua obediência está sempre no Senhor. Aquilo que vai além do que a Bíblia diz, aquilo que é apenas uma doutrina humana, ou aquilo que infringe uma lei de Deus, mesmo que seja um pastor, um apóstolo que mande você fazer, você não tem obrigação nenhuma. Você faz se quiser, tá bom? Um abraço. Cuidado com esses líderes que estão por aí agindo como se fossem donos do povo de Deus, pastores que querem ser realmente donos das pessoas, decidindo aonde elas vão, com quem vão, o que vão fazer. O seu papel é ensinar. Mantenha a ordem, é claro, não deixe bagunçar,
mas você não pode obrigar ninguém a nada. E você não pode estabelecer uma doutrina sem fundamento bíblico. Um abraço, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Coloque algum texto que você queira comentar, sua opinião, alguma pergunta, eu vou responder.